O Rio de Janeiro, na primeira metade do século XIX, era uma cidade influenciada por um padrão estético tipicamente europeu. Na arquitetura, cafés e nas roupas dos ilustres e novos moradores. Inadequadas para o clima tropical. O Brasil era governado por Pedro II. Nas ruas do centro da capital, viam-se representantes da nobreza, as burguesias urbana e rural, onde brancos ocupavam os melhores trabalhos. Servidores públicos, comerciantes, responsáveis por transportes como barqueiros ou condutores de bonde. E havia pretos. Estes dividiam-se entre escravizados, alforriados ou os chamados pretos de ganho, homens e mulheres que vendiam produtos nas ruas, especialmente comida, e levavam dinheiro para os que detinham o título de donos. Eram os escravizadores. E naquela primeira metade do século XIX, um preto alforriado plantaria uma semente revolucionária. Não com armas, como outros heróis da libertação, mas com lápis e papel. Pretestato dos Passos Silva. Eu acho incrível, acho um cara um visionário e ele coloca uma questão muito importante que é a da educação, né? Doutor em ensino de química e mestre em filosofia, Bárbara Carini criou escolas na Bahia e no Rio de Janeiro voltadas para a inclusão de crianças negras numa rede qualificada de ensino, tal e qual o Pretestato fez no século XIX. A gente tem muita correlação, né, entre a escola criada pelo Pretestato no século XIX e a Maria Filipa, idealizada por mim aí no século XXI. O Pretestato ele foi uma figura muito única, né, e é uma referência para nós da Maria Filipa. Já naquele século, Pretestato apresentava-se como um professor disposto a mudar a história de milhares de descendentes de escravizados. A educação, base de todas as ciências, era vista por ele como essencial para mudar a vida daqueles jovens. Ninguém acha que uma escola canadense é só para canadenses no Brasil. Ninguém acha que uma escola francesa é só para franceses. Inclusive, a população brasileira que vivencia uma experiência de síndrome de vira-lata, uma colonialidade muito grande, ama essas escolas gringas e gostam de colocar seus filhos lá. Pretestato montou uma escola na área mais povoada da cidade, onde hoje é a Rua da Alfândega. Ali acolhia e ensinava jovens pretos impedidos na prática de frequentar as escolas destinadas às crianças brancas. Adriana Maria Paulo da Silva é doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco e biógrafa de Pretestato. A experiência das pessoas não brancas no Brasil escravista, no auge da escravidão, não deve ter sido nada fácil, né? Que eram pessoas que não sabiam assinar seus nomes, a maioria delas. Uma lei assinada pelo imperador dava aos meninos pretos, apenas do sexo masculino, o direito de estudarem nas mesmas escolas que os demais. Mas na prática, isso era impossível. Os pais dos alunos brancos não queriam ver seus filhos ombreados com os alunos pretos. Num período muito próximo ao auge da escravidão, ele se posicionar desse jeito, dizer, eu sou negão, eu vou cuidar das crianças como elas devem ser cuidadas. Você imagina o que é um homem negro, né, no século XIX, em um contexto ainda escravocrata no Brasil, assumir uma condição de que pessoas negras pensam, de que pessoas negras socializam conhecimento, de que pessoas negras aprendem, né? Em um contexto também ali de confluência com movimentos científicos, né? Muitos chamam de pseudocientíficos, mas eu chamo de científicos, porque era a ciência da época, né? Estabelecendo por meio de craniometria, por meio de empiria, que pessoas negras eram subservientes, eram subalternas, eram atrasadas ontologicamente, né? Assim, não tinham evoluído a condição humana, não eram homo sapiens sapiens. Não é tarefa fácil falar sobre Pretestato. Ainda hoje pairam dúvidas sobre sua história e perfil. É uma história sem rosto, como tantas outras histórias de pessoas pretas desse país. Não temos ideia.
Há 2 anos atrás, um conjunto de pessoas aí do Rio de Janeiro, de pesquisadores, publicaram um livro. Neste livro, eles reuniram artistas plásticos que recriaram inventaram as faces de potenciais, de personagens históricos. Incluíram o pretestado e construíram lá uma face do pretestado. O pretestado não tem um retrato, os retratos que a gente tem são ilustrativos, são desenhos, né? A escola do pretestado não ter mais pesquisas, sendo uma experiência de 15 anos de educação da população negra, num contexto escravocrata, imperial brasileiro, isso é muito, né? Isso, se a gente estivesse falando de outros países, isso era tema de minissérie, de filme, né? Mas, infelizmente, quando a gente fala de pessoas negras no Brasil, o movimento proposto lá pelo Rui Barbosa é um movimento muito, muito real, né? Que é um movimento de não, vamos apagar a história. Pretestado fundou a primeira escola para pretos e pardos no Brasil imperial. Por 15 anos, lutou por uma educação que amenizasse as diferenças sociais e desse horizonte aos jovens pretos. Na medida em que sabia ler, escrever e contar, encontrou esse nicho de mercado para si na capital do Império. Não era nada fácil viver na capital do Império, por um homem provavelmente livre e pobre, né? E todas as crianças precisam acessar isso. As crianças brancas, elas precisam saber de suas potências ancestrais, que é o que as escolas normalmente já fazem no Brasil, mas elas precisam saber da potência do outro também. Elas precisam saber que povos negros também tiveram impérios, que inclusive foram pioneiros. É onde a humanidade surge, no continente africano. Né? Estar em uma sala de aula onde não a desejavam por perto, certamente era uma dificuldade a mais para o aprendizado. A experiência das pessoas não brancas no Brasil escravista, no auge da escravidão, não deve ter sido nada fácil, né? Mesmo para as pessoas livres. Mas o que eu posso te dizer é que aquelas pessoas confiaram nele, fizeram um abaixo-assinado e solicitando que fosse autorizado o funcionamento daquela escola para as suas crianças. Assinando não, mas a maioria é arrogo, né? Porque eram pessoas que não sabiam assinar. E a pergunta que todos fazem quando descobrem que foi ela a responsável por resgatar a história de vida de alguém tão importante para a educação no Brasil, Adriana responde de uma maneira particular. Eu acredito em ancestralidade, eu professo a tradição dos orixás, eu tenho certeza que ele se botou na minha frente para me dizer que valia a pena. E foi assim que eu encontrei, foi por acaso, procurava outra coisa e encontrei essa pérola na minha vida. O que teria levado um negro livre, condição singular, porque o fim da escravização ainda restava distante, a dedicar a vida a uma causa difícil e perigosa? Os pais das crianças, dos meninos, porque pretestado era um professor de garotos, é importante que se diga isso também. Eles não eram pessoas escravizadas, Fábio. Provavelmente eram pessoas livres e pobres. E, dentre das suas posses, amealharam um recurso para pagar pela educação das suas crianças. E eu não posso te dizer exatamente o que eles queriam, mas certamente queriam que elas aprendessem a ler, a escrever e a contar. Se elas iam usar isso para grandes causas, nós também não podemos afirmar. Mas provavelmente eram pais que não queriam que suas crianças simplesmente realizassem ofícios para os quais esses saberes não fossem necessários. Tempos antes, um decreto do ministro dos Negócios do Império, Luiz Pedreira do Couto Ferraz, autorizava as crianças negras a ingressarem nas escolas até então restritas às brancas, mas na prática não aconteceu. Do ponto de vista das crianças negras, é uma tragédia, né?
Imagina, você saber que você está num lugar onde não lhe querem. Ele cria a escola para as crianças negras porque elas são maltratadas nas escolas disponíveis na corte. As crianças não aprendem por causa do racismo. E eu, que sou um homem negro, eu vou educar essas crianças para que elas aprendam com perfeição. Naquele momento, a educação era negada para os pretos, né? Então não era uma questão de que, não, mas ele não quer estudar. Não, não podia, era proibido. Os pais dos alunos brancos não iam querer que seu filho estivesse ali. Era uma depreciação da turma ter um preto naquele meio. O racismo daqueles tempos, na prática, não se extinguiu ou tampouco tornou-se raro. 200 anos depois. Olha, eu não sei se os meus amigos me perguntavam como é que era antigamente, entendeu? Eu sei que hoje em dia falo sobre esse assunto abertamente, não só com a minha família, com meus filhos, meus amigos, no meu show, enfim, a discussão nas minhas redes sociais, a discussão da questão racial. Ela está presente e eu acho importante, como eu disse aqui, acho importante falar desse assunto, acho importante levantar essa discussão e mostrar aspectos racistas da sociedade que precisam ser combatidos. O racismo está na frente da luta antirracista, né? Ele determina os passos do antirracismo. A gente cria uma escola afro-brasileira porque as escolas, majoritariamente, são eurocentradas e, portanto, racistas. Então, a gente está sempre respondendo um movimento racista desde o lugar antirracista. Então, o racismo ele é muito rápido e muito renovável, né? Assim, as estratégias, os movimentos dessa sociedade estruturalmente racista são além, estão além do que a gente tem feito. O racismo brasileiro é uma desgraça, é uma indecência. Não há mais escravidão que justifique isso. Eu não aguento mais falar que o racismo brasileiro existe porque nós fomos um dia uma sociedade escravista. Porque o racismo ele é reinventado todos os dias. E todos os dias os racistas encontram um novo motivo para se manterem aonde estão. Não é uma questão do preto. O racismo é uma questão dos brancos. Entendeu? Sabe, não é uma questão. Não cabe aos pretos estudarem o racismo apenas. Cabe aos brancos estudarem o racismo. Entendeu? Cabe ao agente, né? Por como deixar de ser um agente do racismo. Ainda hoje, no Brasil, uma escola voltada exclusivamente ou preferencialmente para alunos negros se faz necessária. Compreenda também que pessoas diversas, pessoas negras, pessoas indígenas, têm intelectualidade, produzem conhecimento. Esses conhecimentos são valorosos, esses conhecimentos precisam estar no espaço escolar, no desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa tem muito mais a ganhar quando ela inclui a diversidade. Não é só sobre uma prerrogativa da moda a diversidade. A diversidade é sobre uma necessidade de produção de conhecimento. Quando pessoas com diferentes matrizes de formação humana se reúnem para pensar sobre um objeto, você vai ter ali uma eclosão de pensamentos. Não, eu acho que a educação tem um peso muito importante. Eu acho que isso é bom para aquela criança preta e é bom para as crianças brancas, porque o racismo ele cresce com muita facilidade onde não há convívio. A diversidade ela só soma ao processo de desenvolvimento do novo. A sociedade que precisa parar de lutar contra ela. Se durante anos a escola de pretestato, símbolo maior da luta pela democracia educacional, ficou praticamente anônima, a morte deste mestre e professor foi rumorosa. A imprensa carioca noticiou seu falecimento e convocou milhares de admiradores para o sepultamento, que lotou o cemitério onde seu corpo foi enterrado. Mas não o sonho. Nós, quando colocamos nossa criança na escola, a gente tem sonhos para ela. Agora, o tamanho desse sonho eu não posso mensurar. A educação ela perpassa muito esse lugar, né, de você educar para
um sonho para um projeto histórico que você almeja enquanto sociedade. Então, quando você coloca crianças pretas dentro de uma escola e elas estão ali convivendo com o mesmo uniforme, dentro da mesma aula e tal, aquilo é um aprendizado para as crianças, que elas estão absorvendo um conhecimento que elas não têm acesso, e é um aprendizado para as crianças brancas que têm a oportunidade de conviver com pessoas pretas em um pé de igualdade.